João, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versículos desse texto sagrado. Vamos ler até o verso 24. Depois vamos continuar à medida que fomos meditando, recebendo da parte do Espírito Santo em mais alguns textos aqui. Quando, pois, o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Verso 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E achava-se ali um poço, ou a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, me ajuda a ler esses 2 versículos finais, igreja. Vamos lá? Mas Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quantos podem glorificar a Jesus por essa palavra? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, temos lido esse texto, e eu peço que Teu Espírito Santo venha nos conduzir, porque Tu conheces as reais necessidades da Tua igreja, e que esta palavra possa, Senhor, trazer edificação, exortação, consolo. É certo que ela vai prosperar no propósito pelo qual o Senhor está liberando a nós. Amém? Querida igreja, nós estamos diante de um texto que vai nos mostrar algumas lições importantes. A primeira é que, até então, Jesus, em seu ministério, ele havia percorrido várias cidades, aldeias, toda a região da Galileia, e ele não tinha ainda estado em Samaria. E é certo que Jesus conhecia aquilo que era uma divisão entre os judeus e os samaritanos, e já de muitos séculos, porque os judeus se julgavam ser de sangue puro e condenavam os samaritanos por eles, no passado, terem se casado com mulheres gentias. Então, tinha essa rixa, essa rivalidade, e a maior é que os judeus se orgulhavam de Jerusalém e proclamavam em alto e bom som que Jerusalém era o centro da adoração. Os samaritanos, Samaria estava na região onde estava o monte, e onde também estava o poço de Jacó. Então os samaritanos se orgulhavam e acreditavam que o lugar de adoração era no monte, e que eles possuíam aquilo que tinha uma representatividade muito grande, porque uma vez que lá estava o poço de Jacó, esse poço, ele não foi aberto nos dias de Jacó. Esse poço era o poço que pertenceu a Abraão. Nos dias de Isaac desterrou esses poços, e consequentemente Jacó passou a ser o proprietário do poço, e também deu ao seu filho José. Então, tanto judeus como samaritanos tinham argumento para ter um lugar específico de adoração,
e havia ali também entre eles esta disputa, havia entre eles esta rivalidade. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio e manifestou a sua graça, e através da graça ele manifesta também que a graça, ela ultrapassa toda e qualquer manifestação de religiosidade. A religiosidade dos judeus estava em Jerusalém, dos samaritanos no monte, mas Jesus vem para manifestar e para revelar o real propósito da adoração. A Bíblia está dizendo que, primeiro, os versículos iniciais, sobre a questão do batismo, Jesus havia tido uma conversa com os fariseus irritados com relação ao batismo, impressionado, porque os discípulos de Jesus já havia batizado mais que João, embora Jesus, ele mesmo nunca fez um batismo, ele passou pelas águas batismais. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a você que não é batizado nas águas ainda. Eu quero chamar a tua atenção que Jesus, a quem você recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, embora ele não precisasse passar pelas águas do batismo, ele assim o fez para deixar muito bem claro que a porta da entrada do reino de Deus é pelo batismo. O batismo demonstra publicamente o arrependimento, a fé e a disposição de servir a Deus. Jesus deu o exemplo e estabeleceu um mandamento em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, não é só crer, presta atenção, quem crer e for batizado será salvo. Então entenda que batismo é uma doutrina fundamentada por Jesus. Não basta você crer, não é suficiente. Se você crê e você não passa pelas águas batismais, você não está tornando público aquilo que você diz crer, porque é necessário passar pelas águas do batismo. É necessário a tal ponto que neste ato representa a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Quem entendeu, glorifica Jesus. Então é importante você compreender isso e se dispor a ser batizado nas águas. E o batismo nas águas não é só para quem aceita Jesus, é para quem está na igreja, cresceu na igreja, e tem um momento que você tem que decidir, que você precisa, porque filho de crente, ele não pode pegar a carona na fé do pai, da mãe. Não, a salvação é individual, e tem que haver uma disposição para isso também. Amém, igreja? Só para deixar claro aqui isso, e você que não é batizado nas águas, refletir que é fundamental que para que você entre no reino de Deus, a porta é o batismo. Uma vez o batismo, a segunda ordenança por Jesus é a Santa Ceia. Jesus não queimou etapas. Jesus passou pelas águas do batismo e dá evidência clara de que o ato contínuo para poder participar dessa celebração é ser batizado nas águas. Amém? Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, voltando aqui essa questão, quando Jesus ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galileia, o versículo 4 está dizendo: era necessário passar
por Samaria. Diga comigo, era necessário. Mais uma vez, era necessário. Interessante que Jesus nunca tinha ido a Samaria. E a necessidade que surge dele passar por Samaria era algo que ele ia fazer sem a presença dos seus discípulos. Nós vamos observar no texto que essa necessidade de passar por Samaria era algo muito particular do mestre, e em particular, inicialmente, a uma pessoa. Então nós podemos concluir que a necessidade de passar por Samaria, que o texto está afirmando, é que Jesus ia ter um encontro particular com uma única pessoa, inicialmente. E eu quero dizer a você, na direção do Espírito Santo, que Jesus sabe que é necessário passar por um caminho particular para chegar até você. O Espírito Santo me compunha te dizer que o Senhor está estabelecendo um encontro, e surgiu uma necessidade, e o Senhor manda te dizer: estou chegando, estou me aproximando. Interessante que Jesus chega naquela cidade de Sicar, onde estava ali a herdade de Jacó, que ele dera a José, e não é coincidência, não é por acaso, porque José foi um tipo de Jesus. José tipificava Jesus. Então ele estava ali, o mestre chega naquele poço, naquela fonte. Ele estava de viagem, seu corpo físico cansado. Ele sentou-se junto à fonte, junto ao poço. E a Bíblia está dizendo o horário que ele faz isso, era a hora sexta. Jesus chegou ali, era necessário ele passar por ali, e ele chegou primeiro. Segunda coisa que o Espírito Santo manda te liberar: ele está chegando, e ele está chegando primeiro que você, e ele vai esperar você chegar a esse ponto de encontro, e vai ter uma mudança extraordinária. Quem acredita nessa profecia pode dar glória a Jesus. Quem acredita nisso pode adorar o Senhor. A hora sexta, nós podemos nos perguntar: mas que hora que é essa? Havia divisão de horas para os judeus em intervalos de cada 3 horas. Então a hora nona, na verdade a terceira hora do dia era 9 horas da manhã. A hora sexta, meio-dia. E a hora nona, 3 horas da tarde. E assim sucessivamente. Era a divisão de horário que eles faziam. Isso era uma crença dos judeus, estabelecida dentro de uma crença que eles possuíam, que em cada intervalo de 3 horas algo acontecia. O Senhor, Hashem, o grande, o eterno, ele durante o dia, em cada ciclo de 3 horas, ele se manifestava para alguém, em alguma ocasião, ele intervia e ele marcava aquele tempo. Então Jesus chega à fonte de Jacó ao meio-dia, a hora sexta. Interessante também que meio-dia não era o horário que se costumava ir naquele poço, naquela fonte, tirar água. As mulheres, cabia às mulheres e não aos homens a função de ir ao poço e retirar água. E as mulheres da cidade de Sicar, em Samaria,
elas iram buscar água na fonte, na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã. Entretanto, Jesus está ali, porque ele já sabia que tinha uma única mulher que ia buscar água num horário que as demais não iam. Ela ia sozinha buscar água, e ao meio-dia. Então aquela mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, quando ela chega na fonte, ela depara com um homem. Presta atenção, todos os dias aquela mulher, ela ia naquele mesmo horário, naquela mesma fonte, com seu cântaro, para encher de água e voltar para sua casa. Era uma rotina. Era o quê? Era o quê? E ela fazia sozinha. Mas naquele dia, quando ela vai se aproximando da fonte, ela vê um homem assentado junto à fonte. Era um dia comum, como todos os demais dias. Ela estava fazendo o que ela sempre fazia, mas naquele dia, lá estava um mestre, assentado junto à fonte. O coração daquela mulher começa a bater forte. Quando ela vê aquele homem, ela já de imediato pensa: o que esse homem está fazendo aí? Quem é esse homem? Eu venho aqui todos os dias e nunca vim num horário em que tivesse alguém. Eu cuido para vir sozinha, para estar aqui sozinha. Quem é esse homem? E logo que ela se aproxima, ela vê as características daquele homem, e ela percebe que aquele homem não é um samaritano. Ela percebe que aquele homem é um judeu. E ela, ao se aproximar e ao encher o seu cântaro de água, sem conversar com aquele homem, ela ouve aquele homem dirigir a palavra a ela e dizer: dai-me de beber. E aqui o versículo 8 vai nos mostrar que Jesus estava só, que ele criou uma situação. Como eu disse, o horário era hora de almoçar. Então os discípulos foram para a cidade comprar comida. Jesus estava só com ela. Ele marcou um encontro particular. Ele já estava esperando ela. Ele sabia que no coração dos discípulos havia também aquele preconceito estabelecido contra os samaritanos. E Jesus olha e diz: nesse encontro, ninguém que tenha preconceito, pré-julgamento, pode estar comigo. Esse é um encontro de mudança. Esse é um encontro de transformação. Esse é um encontro que eu vou mudar radicalmente. Eu vou dar uma mudança, eu vou produzir uma mudança de 180 graus. Mas eu preciso caminhar de tal forma que eu encontre uma abertura para conversar com esta mulher. Aquela mulher também estava com seu coração cheio de receios, medos, sem entender. E tudo começa assim, sem a gente entender, sem a gente compreender. Mas o mestre está presente para te conduzir a isso. Ele chegou primeiro, como o Espírito Santo já falou aqui. Ele chegou primeiro porque ele vai te conduzir.
Ele vai te conduzir. Todo processo de mudança é muito complicado, é muito complexo, é muito difícil. A gente às vezes não entende, não compreende, mas Jesus manda eu te dizer: eu cheguei primeiro, eu vou conduzir você. Fique tranquilo, fica tranquila. Levante a tua mão e glorifique a Ele. Ele está presente, Ele chegou primeiro. Amaia Surya Darabácia. Mulher, dai-me de beber. Peraí. Não. Peraí. Como podes tu, sendo judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não há comunhão. Nós não comungamos. Há uma separação. Há uma série de questões que impedem o diálogo. Mas a mudança que Jesus vai produzir, Ele quebra paradigmas. Ele quebra protocolo. Ele rompe com divisões. Aleluia. E aí, quando Jesus ouve ela dizer isso, Jesus já leva ela para um outro caminho. Quando